Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje vamos a mais uma dica Zap. Pessoal, na dica de hoje eu vou trazer para vocês a função substituir do Excel. Para isso, eu tenho aqui uma planilha com alguns exemplos. Aqui nesse primeiro exemplo, temos alguns valores que queremos deixar escrito da maneira correta. E qual seria a maneira correta? Seria substituir essa vírgula inicial por um ponto, certo? E para isso a gente vai utilizar a função substituir do Excel. Vamos lá? Igual substituir. O primeiro parâmetro é o texto que vamos analisar. E o texto, no caso, seria esse. Então, selecionamos a célula A3, ponto e vírgula. Texto antigo. O que a gente vai remover desse texto para substituir? Nesse caso, a gente vai remover a vírgula. Então, entre aspas, a gente coloca a vírgula. Fecha aspas. Ponto e vírgula, vamos para o terceiro parâmetro. No terceiro, a gente vai colocar o texto novo, que vai entrar no lugar da vírgula. Nesse caso, a gente quer colocar um ponto. Então, entre aspas, ponto, e fechamos o terceiro parâmetro. O número da ocorrência, ele não é obrigatório. A gente pode colocar se a gente quer em qual ocorrência ele vai substituir. Então, qual a quantidade de vezes que ele encontrar, ele vai substituir. Por exemplo, para simplificar, eu vou colocar para ele substituir na primeira ocorrência. Então, na primeira vez que ele encontrar uma vírgula, ele vai substituir por ponto. Então, eu vou colocar 1. E vou fechar esse parênteses. Confirma. Como podemos notar, ele trocou a primeira vírgula para um ponto. E podemos aqui nessa opção da célula arrastar e substituir todos os valores com a regra que aplicamos. Nesse segundo exemplo, eu trouxe um número já com ponto, mas com ponto nas duas casas aqui. Ó. E o que queremos aqui é substituir um ponto para a vírgula, mas o segundo ponto. Vamos aplicar a mesma fórmula, igual substituir no texto, certo? O texto antigo vai ser o ponto, ponto e vírgula. O texto novo vai ser uma vírgula, ponto e vírgula. E a ocorrência vai ser a segunda, porque eu tenho um ponto inicial que ele vai ser mantido. Então, na segunda ocorrência de ponto, eu vou substituir. Então, vai ser 2. E finalizo. Como podemos ver, ele aplicou a vírgula na segunda ocorrência de ponto. Então, a primeira ele ignorou, a segunda ele fez a aplicação. Aqui a mesma coisa, podemos replicar para a casa de baixo. Existe uma outra possibilidade, que eu vou utilizar o número daqui, que é o seguinte, eu quero trocar as duas ocorrências. Como que eu faço? Eu só não menciono o último parâmetro. Então, vamos lá, igual substituir o texto. O texto antigo é a vírgula. E o texto novo, entre aspas, sempre, é o ponto. E eu fecho a fórmula aqui. Então, podemos ver que ele fez a aplicação em todas as ocorrências. Ele não especificou em qual ocorrência, ele passou em todas. Todas onde ele encontrou a vírgula, ele substituiu para ponto. Aqui, pessoal, e a gente vai ver uma coisa mais interessante, que é o seguinte. A gente remover mais de um caractere. Como que a gente vai fazer isso? Aqui eu trouxe uma tabelinha que a gente vai replicar aquele valor sem o ponto, depois ele sem o traço e sem a barra. Vamos fazer isso? Então vamos lá, igual substituir, o texto vai ser esse, o texto antigo vai ser o ponto, entre aspas, o texto novo vai ser em branco, então a gente só põe aspas, aspas, sem nada entre elas. E eu não quero informar o último parâmetro, porque eu quero que todos os pontos sejam tirados, sejam transformados em branco. Então eu fecho aqui e não informo o último. Podemos ver que ele removeu o ponto. Sem o traço é a mesma coisa, pessoal. A gente só vai trocar o caractere que a gente quer que substitua. Então, substituir o valor. Agora vamos para o traço. Vamos substituir para branco, que é aspas, aspas. E fechamos a fórmula.
Ele tirou o nosso traço, certo? E agora vamos tirar a barra do próximo. Então, igual substituir o texto, a barra, certo? Aí o que vai substituir a barra é o espaço em branco e fechamos. Pessoal, preciso fazer um por um? Não, a gente pode fazer de outra fórmula. Aqui a gente tem 3 caracteres que a gente quer mudar. Então, vai ficar um pouquinho mais complexo, mas vocês vão entender que eu vou fazer bem devagarzinho. Então, vamos lá. Igual substituir. Desse substituir, a gente vai fazer um outro substituir. Dentro desse segundo, a gente vai fazer um terceiro substituir. Aqui, no último, a gente forma o texto, ponto e vírgula. O texto antigo, que vai ser o ponto, ponto e vírgula, e o texto novo, que vai ser em branco. Fechamos esse, ponto e vírgula. Informamos o texto antigo, que agora é o traço, ponto e vírgula, e o novo, que é branco também. Fechamos esse, ponto e vírgula. Formamos o texto antigo, que o último é a barra, ponto e vírgula, para branco também. E fechamos aqui a última fórmula e confirmamos. Como podemos ver, ele fez a remoção de todos os caracteres desse valor, deixando apenas os números. Pessoal, a gente não faz isso só com caracteres especiais, né? Ponto, vírgula, traço. A gente pode fazer com letras também. Então, por exemplo, nesse outro quadradinho que eu trouxe para vocês aqui, a gente tem algumas palavras com C cedilha e A com tio. Em alguns lugares a gente não pode colocar um C cedilha ou um A com acento. E o que vamos fazer? Vamos substituir essas duas letras. Então vamos lá. Substituir o texto. O valor antigo, a gente vai colocar o cedilha e o A com tio e fechamos. O novo valor vai ser o C e o A. Então, todo que for C cedilha A tio, eu vou trocar para CA. E eu quero que faça para todos, então eu não informo o último parâmetro, deixo sem ele. E confirmo. E ele fez a retirada do cedilha e trocou por um C e a retirada do acento do A. A gente clica aqui na opçãozinha e arrasta para demais. Pessoal, essa dica é muito bacana. A gente usa isso bastante. Vai acontecer uma situação que a gente vai precisar utilizar dessa fórmula, ela é muito interessante. Pessoal, se vocês quiserem essa planilha para treinar, eu posso enviá-la para vocês. Eu só peço que façam o seguinte, se inscreva no canal e nos comentários marque um amigo e solicite a sua planilha que eu farei um envio para você, tá ok? Pessoal, obrigado por acompanhar, deixe seu like e se inscreve. Valeu!